Sigamos então. Quinta visão. O profeta Zacarias, na sua quinta visão, vê um candelabro entre duas oliveiras. Vejamos. No resumo que o manual bíblico propõe, está descrito que a visão que aparece nesse capítulo é interrompida por uma mensagem de Deus a Zorobabel. Ela sugere que Deus lhe diz o seguinte, que assim como ele havia começado a construir o templo, ele terminaria a obra. Ele resume bem numa frase, o estilo do manual, porque ele quer nos dar uma célere visão do que está descrito. Mas o verso 6 desvenda o significado da mensagem e da visão. Tudo que é realizado pelo Espírito de Deus. O candelabro representa o templo e os adoradores fiéis, como uma cidade construída sobre um monte, um símbolo que é usado lá em Mateus, né? A sua luz brilhava para Deus e não podia ser escondida. É isso que está proposto. As oliveiras eram dois homens escolhidos, ungidos por Deus para servir. Neste caso, as funções de sacerdote e príncipe aparecem lado a lado. Juntamente, supriam o que o povo de Deus precisava, assim como eu já falei anteriormente, para brilhar como luz deste mundo. No Novo Testamento, nós vamos ver Jesus como sendo o cumprimento deste sacerdócio ideal, porque ele é sacerdote e rei. Aqui, quando a gente pega esse resumo proposto pelo manual bíblico e coloca à luz de comentaristas como Russell Shedd, como o próprio comentário africano ou de Eugene Peterson, nós vamos ver que após ver o candelabro de ouro, o profeta vê que é um recipiente onde há 7 lâmpadas. 7 lâmpadas estão ali. E ele permanece aceso continuamente, porque ele é abastecido por um suprimento ilimitado de azeite. Porque em cada lado do candelabro há uma oliveira. A mensagem central dessa visão está na resposta do Senhor ao profeta, perplexo com a visão, porque ele vai dizer assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Os contemporâneos de Zacarias podiam perceber a ligação da visão com os candelabros do templo de Salomão, visto que nenhum ali tinha lembrança do candelabro do tabernáculo de Moisés. Eles iam lembrar dos que haviam, do candelabro que havia no templo de Salomão. Eles não podiam lembrar do que havia no tabernáculo feito por Moisés. Porque é um apelo também para que esse candelabro seja aquele que João vê em Apocalipse 1:12, o qual representa a abundância do poder de Deus, refletida na luz que é fornecida pelo Espírito Santo. O objetivo aqui é encorajar, aqui no momento, no contexto, é encorajar Zorobabel, o governador de Jerusalém, que iniciou a construção do templo. Ela tem uma missão direta ao coração de Zorobabel, é encorajá-lo. Mas as aclamações, haja graça e paz para ela, reconhecem que o favor de Deus está por trás do sucesso em concluir esse edifício. Esta profecia se cumpriu, pois o povo terminou
de reconstruir o templo em 516 a.C., enquanto Zorobabel ainda estava vivo. Se nós pudermos abrir o livro de Esdras, você verá que no 6º capítulo, versos de 14 a 18, isso está detalhadamente descrito na mensagem. Então, o cumprimento da profecia comprova que o Senhor falou por intermédio de Zacarias. Esse cumprimento vai trazer a Zorobabel a certeza do que Deus havia falado como autoridade. Vai estar ali autenticando a autoridade desse homem como profeta de Deus. Ela vem trazer também que somente o Espírito Santo pode trazer poder à igreja. Sem ele é inútil tentar realizar o ministério cristão. Nenhum de nós hoje é capaz de absolutamente nada sem que o Espírito Santo nos dê poder para tal. Então, vejamos, comparado com o templo de Salomão, o novo templo era relativamente insignificante. Fato que causou um desânimo para esse povo, a gente já viu isso. Em resposta a essa atitude, o Senhor declara que quem despreza o dia dos humildes começos se alegra vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então vejam bem, Deus vai dizer o seguinte, que desde o primeiro tijolo, assim como o último tijolo que é colocado, ambos são importantes. E Deus vai dizer também que a gente não deve desprezar começos simples, começos humildes, porque eles podem ser engrandecidos pelo poder de Deus, e a obra pode ser completa no poder de Deus. Belo esse trecho. Se estamos trabalhando de acordo com a vontade de Deus, não devemos desprezar de forma alguma um começo simples, um começo humilde. Em seguida, Zacarias pergunta ao anjo sobre o óleo que corre das oliveiras, os seus ramos, até os tubos de ouro e o candelabro, provendo combustível para as lâmpadas. Ora, isso corresponde aos 2 raminhos da oliveira, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. No momento da visão, os 2 ungidos eram Josué e Zorobabel. Aqui, Josué vem antes, porque nesse contexto a visão diz que a missão sacerdotal vem em primeiro lugar, depois o governo, depois o governador Zorobabel. Quando ele está falando da obra, quando ele está falando em Esdras, ele vai trazer Zorobabel em primeiro lugar, porque ali o papel de Zorobabel era de edificar e encorajar o povo, era mais importante. Aqui, quando ele está se ressignificando as coisas do templo, Josué, a função do sumo sacerdote vem em primeiro lugar. Há uma inversão. Então vejamos o seguinte: no momento da visão, o ungido era Josué e Zorobabel, o sumo sacerdote e o governador. Esse governador era da linhagem real. Posteriormente, sobre Jesus, os 2 ofícios foram combinados, porque ele é, ao mesmo tempo, como eu já falei, ele é sacerdote e rei. Em Apocalipse 11, de 3 a 4, as 2 oliveiras estão associadas às 2 testemunhas que virão para profetizar as nações no fim dos tempos. Então veja que esse profeta ele está falando para esse povo, mas está falando também para o dia do Senhor, para o fim dos tempos. Então sigamos com o estudo da 6ª visão. Amém? Eu vou lhe dar mais um tempo para que você possa pausar essa aula, ler a 6ª visão e a gente possa seguir na interpretação dessa visão segundo os comentários do Manual Bíblico
e do comentário bíblico africano. Amém? Eu trago aqui também, em alguns pontos, comentários do Dr. Russell Shedd e de Eugene Peterson. Amém? Bem, voltamos. Sexta visão. O profeta Zacarias vê um grande rolo voador, um rolo voante. Sexta visão. Um grande rolo voador. Em algumas Bíblias, um rolo voante. O manual bíblico, em sua forma resumida de compilar essa visão, vai nos trazer um sentido de que o rolo era enorme e que ele veio de Deus e representava a sua lei. Nele estava escrita uma maldição sobre todos os que desobedeciam a lei e quebravam a aliança com Deus, porque isso estava descrito desde Deuteronômio 27, de 14 a 26. 2 mandamentos são mencionados especificamente no verso 2, mas representam toda a lei. A palavra de Deus traz consigo o poder de castigar. O mal não será deixado impune. Então, quando esse relato, de forma resumida, nos traz esse entendimento, ao detalharmos com os comentários de Russell Shedd, o comentário africano e o comentário de Eugene Peterson, percebemos que o rolo voante tinha 20 côvados. O comprimento dele era de 20 côvados e 10 de largura. O rolo voante é a maldição de Deus que sai pela face de toda a terra. Representa a aliança de Deus com o seu povo e evidencia a condenação do pecado. Então, há aqui 2 pecados, o furto e o falso juramento. Eles são evidenciados, mas eles representam toda a lei, porque o furto é o pecado contra o próximo, e o falso testemunho, o falso juramento, aliás, melhor descrito dessa forma, é um pecado contra Deus. Então você está representando a quebra nos 2 sentidos, no sentido para com Deus da nossa vida e no sentido para com o nosso próximo. Então, o castigo é a expulsão dos culpados do meio do povo de Deus. O seu Shedd vai trazer algo que nos acrescenta muito, porque ele diz que o rolo está voando porque traz um rápido julgamento pelo pecado cometido na terra, restaurada ao povo de Deus. Mas ele vai lembrar a gente que o tamanho, segundo o seu Shedd, é o mesmo dos santos do tabernáculo e o mesmo do pórtico do templo de Salomão. Isso indica que o julgamento será de acordo com a santidade da casa do Senhor e terá início lá. A prova de que isso vai ter início na casa do Senhor está em 1 Pedro 4,17. Pedro vai lembrar disso, que isso começa na casa do Senhor. Então, essa maldição cairá e pairará na casa do Senhor, na casa do ofensor, destruindo-o, ou seja, ele exerce um julgamento e contra aquele que transgride, a maldição cairá e pairará sobre a casa do ofensor, destruindo-o. Então, essa já é uma alusão de que aquele que não se santifica, não se confessa e não tem o seu pecado purificado, que quebra a lei do Senhor e que frontalmente se rebela contra Deus e persiste em viver assim,
tem em cima de si, da sua vida, da sua casa, uma maldição posta que traz todo um peso sobre sua vida. Era disso que Deus queria livrar esse povo. Temos aqui, já continuando, que a sétima visão essa visão descreve a visão de uma mulher dentro do éfod, mas há uma alusão a um cesto, né? Ela é uma visão de uma cesta cheia de maldade, diz o manual bíblico. Zacarias viu uma grande cesta, daquelas que eram usadas para medir grão. Era uma medida de grão daquela época, dentro do qual se encontrava toda a maldade. O anjo de Deus deixa claro que nenhuma iniquidade podia escapar da cesta. Tudo isso foi levado por duas mulheres com asas para bem longe, para o leste, sentido da Babilônia, a terra do exílio. Isso significa a purificação do mal. No verso 8, a perversidade ou a maldade, uma palavra bem abrangente, ela é uma palavra feminina no hebraico. Isso explica o símbolo da mulher dentro do éfod. No verso 9, nós temos outro ponto a ser esclarecido, que é vento. As asas das mulheres, né? Na maioria das versões diz que tinha vento, há um vento nas asas da mulher. E vento no Velho Testamento é uma palavra muito abrangente, mas é feminina no hebraico. E assim como a mulher, que tem essa palavra feminina trazendo uma significação, uma perversidade e a maldade, quando você diz vento, lá no Velho Testamento, o hebraico também descreve o vento como sendo espírito. Ela tem a mesma palavra para vento, é usada para espírito, sopro. Então, pode ser considerado o favor de Deus, o Espírito de Deus favorecendo a ação dessas mulheres, né? Enfatizando que a purificação é obra de Deus, né? Então, vejamos, quando a gente detalha essa visão que está resumida no manual bíblico, e a gente vai ver os comentários, a gente vê que Zacarias vê uma mulher dentro de um cesto que media, e esse cesto é chamado de éfa. Por isso que algumas Bíblias dizem a mulher dentro do éfa, não é? Mas a visão é de um cesto cheio de maldade, como diz o manual bíblico. Ele traz um significado para a visão já de forma descrita, não é? Ele vai descrever de uma forma sucinta o que está sendo representado a mulher dentro do éfa. É um cesto cheio de maldade. Por quê? Vejamos o seguinte: o cesto e a mulher representam a iniquidade em toda a terra. A mulher dentro de um éfa indica que a medida do pecado está cheia e pronta para o julgamento. A mulher é banida para a terra de Sinar, ou seja, ela é banida para a Babilônia, que representa o centro da idolatria e da impiedade. E a Babilônia era o lugar do exílio. Então, para mim e para você, estudar essas palavras, ver
esse comentário que vem acrescentar a gente entendimento sobre essa visão, imagine para esse povo que viveu tudo isso, que tinha ideia do significado de todas essas coisas, quando essa visão é trazida, o quanto ela trazia luz na mente desse povo, revelação, ressignificado para tudo isso. Então vejamos bem, quando a gente vê o comentário de Russell Shedd, ele vai trazer um acréscimo importante, porque ele vai dizer o seguinte, que essa mulher dentro do Éfeso, esse símbolo feminino dentro do Éfeso, não é só porque a palavra do hebraico para maldade ela era feminina, é porque há um símbolo nisso, que a mulher situada fora do seu lugar, ela personificava a impiedade. A mulher tenta escapar, mas ela é impedida e empurrada de volta para dentro do cesto, né? É uma demonstração de que Deus exerce controle sobre o pecado e sobre o mal. As duas mulheres com asas são agentes escolhidos por Deus para levar embora a iniquidade do povo. E está descrito assim: levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas. O termo vento, como eu já conversei sobre o seu significado no hebraico, que pode ser traduzido como espírito, né? Havia vento em suas asas. Isso significa que as mulheres recebem a ajuda do Espírito de Deus, o que mostra que Ele é que remove o pecado. A Babilônia, ou seja, a terra de Siná, simboliza o lugar daqueles que rejeitam a adoração ao Deus verdadeiro. Porque se você revisitar o texto de Gênesis, do capítulo 11 de Gênesis, versos de 1 a 9, onde o homem travou a primeira rebelião contra Deus, e foi também a terra onde o cativeiro dos judeus ocorreu, veja que será lá o lar permanente da iniquidade, onde se construirá um templo. A visão diz que essas mulheres levam o éfa tem uma tampa de chumbo, trazendo peso sobre o pecado, peso sobre controle, peso, julgamento sobre a mulher dentro do éfa, ou seja, a iniquidade que estava ali representada, é retirada e levada para a Babilônia, lugar onde é descrito como Sinar, lugar onde haverá um templo de adoração ao pecado. Veja que esse lugar será o lar permanente da iniquidade, onde se construirá um templo para o éfa e o seu conteúdo. Por fim, a Babilônia e toda a sua impiedade serão completamente destruídos, pois a vitória pertence a Deus. Ele purificará do pecado o coração humano, a fim de prepará-lo para a verdadeira adoração a Deus. Então vejamos que aqui nós já temos um lampejo de como esse dia virá sobre o povo de Deus, com esse significado de que Deus vai julgar o pecado, que Deus vai preparar o coração humano para a verdadeira adoração, onde nós estaremos diante dele. Amém? Eu vou dar mais uma chance a você, para você pausar essa aula e a gente ver a última visão desse livro. Bem, queridos, a oitava visão, a última visão, tem 4 carros, em algumas Bíblias 4 carruagens. Voltando ao mesmo esquema que montei para trazer esse comentário a vocês, quando olhamos para o que o manual bíblico nos traz como descrição dessa visão, ele vai dizer que a última e oitava visão de Zacarias lembra a primeira. Essa é uma forma judaica de construir textos onde há uma relação entre o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo, e assim vai fazendo a construção das escritas judaicas. Essa era uma forma de escrever no judaísmo, e nós veremos o seguinte:
ela vai lembrar a primeira, embora que ela fosse com os cavaleiros e não cocheiros. E embora existam intrigantes diferenças de detalhes, as patrulhas de Deus percorrem os 4 cantos da terra. As nações foram julgadas, agora o Espírito de Deus repousa, né, em contraste com o 15º versículo do primeiro, né? Ele diz: e haverá paz. Ora, vejamos bem, 4 carros. Na 8ª visão, o profeta vê carros e cavalos que correspondem aos cavaleiros, né, e cavalos da primeira visão. Na primeira visão, os cavalos levam homens que esquadrinham a terra e se reportam ao anjo. Na 8ª, os cavalos puxam carros de guerra e exercem juízo divino. Os carros e cavalos, de cores diferentes, surgem dentre os montes. Quando a gente vai ver essa mesma visão do Dr. Rousseau Shedd, ele vai acrescentar que os montes são Sião e o Monte das Oliveiras, onde entre os quais está o Vale de Josafá, onde as nações serão julgadas. E ele lembra também que o bronze dos montes pode trazer uma alusão à proteção divina e à imutabilidade de sua promessa. Então, vejamos, o comentário bíblico africano vai trazer também o seguinte: o anjo os descreve como os 4 ventos do céu, que são mensageiros de Deus. Trata-se de seres angelicais, agentes da justiça divina, que o Senhor emprega para executar sua vontade e propósito. Os cavalos e carros são enviados para direções diferentes, né? Então vejamos o seguinte, Rousseau Shedd vai lembrar que o norte é a Babilônia e o sul é o Egito, mas nós temos que entender que quando a gente fala da Babilônia no norte, é porque essa era a forma que eles chegavam. Geralmente todos os inimigos eles vinham do norte, porque havia no relevo, na geografia dessa região, uma dificuldade de se chegar nessa terra. Então, se nós olharmos geograficamente, a Babilônia fica ao leste. Havia um deserto antes, né? Havia uma região desértica que os separava. Havia também montanhas e o Rio Jordão. Então tinha toda uma forma de se chegar. Então a facilidade maior para se chegar era pelo norte. Por isso que a maioria dos inimigos vinham do norte. E há essa descrição do norte com essa ênfase, né? Onde o norte era a Babilônia e o sul era o Egito. Mas ao norte, um pouco mais ao norte, não falando do reino do norte, mas a posição geográfica ao norte também estava na Síria. Então esses inimigos vinham geralmente do norte. Por isso esse ponto eu quero trazer aqui um pouco mais de ênfase. Então era a direção de onde vinha a maioria dos inimigos do povo de Deus. O texto bíblico focaliza os cavalos pretos, né? Porque ele diz assim: os cavalos pretos e os seus carros, que são enviados para a terra do norte. Ele vai descrever de forma especial esses aí, porque ele vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus se satisfaz e repousa, pois os carros de guerra realizaram o seu trabalho no norte. Queridos, a última batalha é travada contra o mal que se encontrava entrincheirado no norte. O Senhor triunfou e o Espírito de Deus encontra descanso. Amém? Que visão, que revelação ele faria a esse povo, que mensagem reconfortante para mim e para você. Esse livro hoje representa algo que aconteceu, mas algo que também ainda vai acontecer. Que sejamos enriquecidos com essa mensagem, para que o nosso viver seja um viver vigilante, em oração, na esperança de encontrarmos o favor de Deus na obra do seu Filho, na cruz do Calvário.
e a possibilidade de sermos conduzidos em santidade pela obra que o Espírito Santo está fazendo em nós e em nosso meio. No nome de Jesus. Amém.